E olha só, chegou a vez da poupança passar por uma reforma. O Banco Central e o governo Lula estão avaliando mudanças com o objetivo de aumentar o recurso, o volume de crédito para financiamento imobiliário. E não, a estratégia não vai ser diminuir o compulsório, que hoje está em 20%. É uma outra estratégia que nem o mesmo mercado entendeu e não está vendo que isso vai dar certo. O governo está dizendo que vai, através dessa mudança, injetar mais de 80 bilhões de reais em recursos para financiamento imobiliário, principalmente para famílias que querem comprar um imóvel de 500 mil a 1 milhão de reais, 1,5 milhão de reais, mais ou menos, essa linha, que ninguém está conseguindo financiamento agora. Já o mercado diz que isso não vai surtir um efeito muito grande, isso não vai mexer o ponteiro, porque isso não vai ser o suficiente para resolver a escassez de crédito imobiliário que nós temos no nosso país. Inclusive, se você pensa em financiar a construção de um imóvel ou comprar um imóvel acima de 1,5 milhão, pode tirar teu cavalinho da chuva, que infelizmente recurso da poupança não vai mais ser para você como foi há anos atrás, que foi uma maravilha. Olha só onde que está o problema aqui. A cada ano, os recursos da poupança vão diminuindo. Olha só 2020, nós tínhamos mais de 800 bilhões de reais em recursos disponíveis para financiamento imobiliário especificamente, tá? Deixa eu aumentar a tela para você ver aqui. E isso foi diminuindo, tá? Claro que tem inflação no meio do caminho, 790, foi diminuindo, 763, 747, olha só, até aumentou um pouquinho aqui, mas já diminuiu de novo, 762 milhões, e olha só, bilhões, né? Isso vermelho todo mês, então tá diminuindo os recursos da poupança. Em contrapartida, está aumentando o volume de unidades e o volume financiado em milhões de reais. Olha, em 2020 foi 123 bilhões de reais financiados, 200 bilhões no ano seguinte, 2021, e assim foi, um volume muito grande de financiamentos. Ano passado mesmo foi 186 bilhões, que quase que foi o recorde dos últimos anos mesmo, com uma Selic aí batendo 14% ao ano no último ano. E olha só 2025, a gente está em 62 bilhões de reais, que é bem menos do que para esse momento do mercado, metade do ano. Claro que esse relatório é um pouco atrasado aqui do ABCIP, mas a gente vai bater aí, sei lá, 120, 130, 140 bilhões no máximo, que é bem diferente dos 186 no ano passado. Ou seja, bem menos recursos liberados para financiamento imobiliário em 2025. E a tendência é 2026 diminuir ainda mais, se não houver essas mudanças. Só para você ter uma noção aqui, a participação no financiamento habitacional está diminuindo em todos os bancos, tá? Isso aqui é um recurso todo, já tirando aqui o FGTS, né? Nós já chegamos a 67% em 2018 dos recursos que o banco capta destinados para financiamento imobiliário. E nos últimos anos, por mais que os bancos tenham captado mais recursos, em percentual tem diminuído. Isso aqui é o menor patamar da história. 45, né, até o momento, a média, né, até fevereiro de 2025, 45,8% do volume total captado pelos bancos destinados para financiamento imobiliário, porque eles estão emprestando para outras linhas que são mais interessantes para eles têm um spread melhor, né? E inclusive a poupança diminuiu muito a participação dela nos financiamentos imobiliários. Olha, essa própria notícia aqui, ó, diz que em 2021 a poupança representava 46% do funding do financiamento habitacional, já diminuiu para 32%. Uma porque não tem mais recursos e outra porque o financiamento através de LCIs, CRIs, ILGs, FGTS, eles ganharam maior proporção, já que não tem mais recursos da poupança e estão buscando outras fontes, inclusive mais caras, né? Exceto o FGTS, que vai para o segmento popular, pelo programa Minha Casa Minha Vida, os outros são mais caros para ser feito financiamento. Daqui que o Banco Central e o governo vão mudar. Primeiro, a gente tem que entender que do recurso que é captado pelos bancos para a poupança, 65% devem ser devolvidos para o mercado a título de crédito imobiliário. Então, ou seja, cada 1 bilhão de reais captados pelos bancos pela poupança, 650 milhões devem ser destinados a financiamento imobiliário. Outros 20%, ou seja, desse caso, 200 milhões de reais, ficam guardados como compulsório, ou seja, é uma reserva do Banco Central para que o banco não fique insolvente, não tenha liquidez, caso as pessoas façam saques da poupança, ele consiga se readequar. E os outros 15% para completar os 100%, aí o banco pode fazer o que quiser, ele é livre para financiar. Então ele pode emprestar 13, 14, 15, 16% o valor que ele quiser, a livre mercado. Já os 65% dos recursos da poupança, ele tem uma trava, né? 12% ao ano é a taxa de juros máxima dos recursos vindo da poupança que um banco ele pode emprestar, além da TR, da taxa referencial. Isso porque também a poupança ela deixa de ter uma remuneração maior a partir da Selic,
superior a 8,5% ao ano. Então, se ela estiver em 15, 18, 20% ao ano ou em 8,6% ao ano, o custo do capital da poupança para o banco não muda. A partir do momento que a taxa Selic diminui para 8,4, 8,3, aí sim o custo desse recurso ele vai diminuindo e o banco também diminui seu spread para baixo aí dos 10% ao ano, que é o que nós vimos lá em 2020, 2021. Quem conseguiu financiamento a 6,5%, 7%, 7,5% ao ano, não deve quitar esse financiamento nos 30 anos seguintes, né? Deve pagar as parcelas porque realmente não vale a pena quitar. Hoje as famílias estão fazendo financiamento a 12% ao ano, quem está conseguindo com a poupança, e a grande maioria está fazendo financiamento a 14%, 15% ao ano. E onde que está a proposta do Banco Central? A cada R$1 que o banco, além dos 65% que ele já empresta de forma obrigatória para o crédito imobiliário, cada R$1 que o banco pegar do seu próprio caixa da tesouraria, ou mesmo daqueles 15% que ele pode emprestar de forma livre, e ele emprestar para o crédito imobiliário a uma taxa de juros parecida com essa que nós temos hoje na poupança, de 12% ao ano, 10,5%, 11%, depende, claro, qual é o indexador que está sendo utilizado. O Banco Central vai liberar para que esse agente financeiro possa pegar também emprestado R$1 do compulsório, emprestado do compulsório, então não está mudando o compulsório, para fazer financiamento para o mercado imobiliário. Ou seja, é uma venda casada que o Banco Central está fazendo. Então eles não estão diminuindo o compulsório, eles estão pegando emprestado aquele dinheiro, mas vai ser devolvido, entendeu? Essa proposta, o Banco Central e o governo estimam 80 bilhões de recursos injetados para crédito imobiliário. Não é o que o mercado está estimando 40 bilhões de reais, e convenhamos, a gente já viu ali nos gráficos do ano passado para esse ano, isso não vai mover o ponteiro, não vai fazer grande diferença, né? O crédito imobiliário é um opalão 4.1, precisa de muito recurso para poder rodar no Brasil, e por mais que essa seja uma estratégia, possivelmente do governo, para fomentar a popularidade para o ano que vem, ter mais recursos, as pessoas comprando imóvel, parece que isso não vai ser o suficiente para financiar o apetite do mercado imobiliário no Brasil, que, gente, está só começando, tem muito mais. Se a gente comparar a proporção do mercado imobiliário brasileiro, o PIB, a proporção dele, que é de 10% sobre o PIB, em relação a outros países, que é de 18%, 20%, 25%, 50%, como é o caso dos Estados Unidos, a gente está só engatinhando aqui, mas a gente precisa de crédito. E o nosso crédito da poupança não dá mais para contar com ele, tá? Para quem quer fazer financiamento do futuro, aí não é mais poupança, esse recurso vai ter que vir de outras fontes. Inclusive o Banco Central, o Galípolo já falou sobre isso, eles estão buscando outra estratégia para financiar o mercado imobiliário, que ainda eles não contaram, além desse recurso da poupança. Mesmo que os bancos queriam que fosse utilizado a diminuição do compulsório em 5%, né, de 20% para 15%, ainda assim eles estão buscando outras estratégias para financiar o mercado imobiliário. Mas qual que vai ser o impacto positivo para quem quer financiar imóveis a partir de agora, quando essa medida for aprovada? Vamos voltar a ter maior volume de crédito e uma maior facilidade de aprovação do crédito por parte das famílias que querem comprar imóveis de 500 mil até R$1,5 milhão de reais. Lembre que nós tínhamos a poupança liberando financiamento para qualquer valor possível. 3 milhões, 4 milhões, eu mesmo e meus investidores temos ainda ativos financiamentos superiores a 2 milhões de reais para algumas casas que a gente fez para venda, e que agora não pode mais ser feito isso aí, e a gente não vai mais ver isso acontecendo. O recurso da poupança também era utilizado para financiamento de prédios para incorporadoras. Eu mesmo quero financiar o meu empreendimento, e o meu recurso que vinha antes da poupança agora vai vir da LCI, que é bem mais caro, vai para 16%, 18% o custo do capital para financiar um empreendimento vertical. E nada mais justo, por mais que eu sofra também, eu sou a parte penalizada por não ter recurso na poupança, eu acho que isso é justo, porque nós temos que priorizar recursos mais baratos da poupança para aquela família que está saindo do aluguel, está comprando imóvel de 600 mil, de 1 milhão até 1,5 milhão, que é uma classe média hoje no Brasil, convenhamos, para que essa família possa ter acesso à moradia, casa própria, seu apartamento e financiar o imóvel. Lembrando que essas mudanças da poupança, elas têm foco para quem quer comprar a casa própria, comprar imóvel novo. Assim como o programa habitacional do Minha Casa Minha Vida, eles estão priorizando, não estão descartando imóveis usados, mas priorizando quem quer fazer aquisição de imóvel novo, porque isso
movimenta a economia e também porque o banco ele tem aí um ativo, né, para garantia, é bem mais interessante para alienação fiduciária um imóvel novo do que um imóvel usado. Então, para o banco é melhor. Em tempos de crédito escasso, ele prefere escolher para quem ele vai emprestar o dinheiro, então ele é mais seletivo no score do cliente e também no imóvel que ele vai aceitar como garantia para esse financiamento. É isso que está acontecendo hoje, é isso que nós vamos ver em 2026 ainda e talvez em 2027 a gente tenha um outro modelo de financiamento do mercado imobiliário para maior injeção de liquidez. Inclusive, se você está pensando em construir a casa própria, utilizar financiamento bancário para isso, fazer financiamento aquisição de terreno em construção em terreno próprio, que você deve ter ouvido eu falar muito aqui nos últimos anos aqui no canal, não é mais para nós, não é mais para vocês financiamento, isso não vai vir mais da poupança. Vai vir lá da Caixa? Vai, mas com recursos da LCI. Vai vir de uma fintech, uma Macasi, de uma Construmoney, que ambas são parceiras nossas, dos nossos alunos. Então, a poupança ela vai ser destinada para a família que quer comprar um imóvel novo. E talvez você pensou durante o vídeo, pô, mas financiar 12% ao ano, mesmo se tivesse crédito, não vou pegar. 12% ao ano é muito caro o crédito, e de fato é caro o crédito. Mas olha, presta muita atenção. Vai ser mais caro você comprar um imóvel, financiar um imóvel, quando ele estiver daqui 2, 3 anos, quando a Selic estiver barata, baixa, e o crédito imobiliário estar barato, vai ser mais caro comprar esse imóvel do que você comprar ele agora, com o custo dele de hoje, mesmo fazendo financiamento com os juros mais caros. Isso é matemática, tá? Bom, eu gravei um vídeo te mostrando exatamente sobre essa estratégia para você tomar a melhor decisão se você deve comprar, fazer um financiamento agora ou deixar para depois. Assista porque você vai aprender um detalhe bem importante do mercado imobiliário. Vai lá.